Pessoal, a gente vai dar uma sequência aí para tentar não atrasar, que ainda temos mais 2 palestras. Agora com o Léo Miranda, vou deixar aí que ele mesmo faz a sua apresentação. Obrigado, viu, Léo, desde já. Boa tarde, pessoal. Como Juliana apresentou, sou o Léo Miranda. Eu quero agradecer aqui a ele, pessoalmente, aqui, pelo convite e toda a equipe do D1AD Ribeirão Preto. Estão todos de parabéns. Os 3 anos, o Juliano, o Cristiano e o Luciano. Obrigado, pessoal. Aqui eu vou estar falando hoje sobre como ganhar agilidade na criação de sites Joomla com CCKs e frameworks de template. A gente tem vários tipos de frameworks por aí. Hoje, acho que todo dia deve aparecer um novo framework de alguma coisa, mas eu vou falar em específico frameworks para templates do Joomla. Vou me apresentar rapidamente aqui. Tenho 6 anos que trabalho com Joomla. Criação de templates personalizados, prestei serviço para Config, Elementa, que é Amplamenta hoje, a Made to Web em Portugal, passei 1 ano e meio lá criando templates do zero, todos os dias lá, então foi uma experiência muito bacana em termos de você acabar virando uma máquina mesmo de templates. Tinha dia lá que tinha 5 clientes diferentes, então foi bem legal essa experiência que eu tive com eles. Criação de sistemas personalizados. Dentro da JetWorks eu entrei com web designer, mas a gente acabou utilizando o CCK lá também durante um bom tempo. Também passei mais 1 ano e meio lá com eles. E aqui é o meu blog, leomiranda.com/blog, que eu falo um pouquinho lá de CCK, de Joomla, de frameworks. Quem quiser visitar, fica à vontade. A minha empresa, J Cursos, que está patrocinando aqui também o evento. E esse ano a gente começou faz mais ou menos 1 ano, mas esse ano eu consegui realmente me dedicar mais tempo. Então esse ano a gente está tentando alavancar aí o J Cursos. Então eu dou uma palestra, vou falar um pouco mais da parte educacional, tá? Dei uma palestra no D1AD Brasil 2010 só sobre CCKs, e hoje eu vou continuar um pouquinho ela e entrar em frameworks, tá? Então eu acho que algumas pessoas já assistiram essa palestra no YouTube. Curso presencial em São Paulo e na Config, de Cebload. E também eu fiz o mesmo curso em tempo real online. Também foi uma experiência bem bacana. A gente passei um sábado todo falando com o computador de 7 da manhã até umas 6 da tarde. E cursos online no J Cursos. Hoje a gente tem desenvolvimento com Cebload, CCK Cebload, um Joomla na prática, e eu estou fazendo templates com frameworks. Acho que ia ser para lançar agora, mas acho que mês que vem está saindo. Então aqui eu queria começar acabando com os preconceitos. Um web designer, ele é aquela pessoa que realmente já faz o template Joomla do zero, né? Ele vai dizer que um framework de template só dá mais trabalho, né? Mas CCK é o bicho, CCK é massa, porque ele só faz desenhar e ele pega um CCK, cria as aplicações lá e continua desenhando no template do CCK. Então, geralmente tem esse perfil. Um programador, ele vai dizer que CCK é um lixo, que só faz colocar código que não precisa lá, mas que frameworks de template pode até ajudar, né? Ele tem uma certa dificuldade, geralmente, com a parte de design, então ele vai estar buscando o oposto dele. Então eu queria tentar tirar esse bloqueio de algum de vocês aí, caso alguém tenha. Como web designer, eu, mesmo com anos de experiências, como contei, com Joomla do zero, eu pude otimizar mais, deixar de rejeitar clientes, aqueles clientes que têm menos recursos, né? Então, dependendo da conversa, a gente pode dialogar abertamente com o cliente. Você pode negociar uma personalização mais light, utilizando um framework. O cliente vai ter um template original, mas você vai acabar fazendo menos trabalho e ele vai pagar menos. Então, é uma opção muito legal. E como programador, como eu falei, eu trabalhei lá na JetWorks, tinha 2 bons programadores, né, o Disseu e o Rodrigo Spiller, e eu entrei lá para ser web designer, mas mesmo assim, teve projeto que a gente pegou, eles estavam programando muito, com muitos projetos, e eu comecei a fazer lá com Cebload, e eles gostaram, eles não conheciam,
e eu acabei tendo que contratar design depois, porque eu acabei ficando desenvolvendo com Cebload lá. Mesmo com 2 bons programadores de MVC, que fizeram o sistema da Porsche, do site da Porsche e vários outros cases bem legais. Os objetivos aqui são muito simples. Eu quero apresentar as características principais da utilização de um CCK ou de um framework de template no Joomla e estimular a pesquisa, a compreensão e quando vocês podem, devem ou não utilizar um CCK ou um framework de template. Vamos começar um pouquinho no CCK. Para quem não sabe, o CCK é uma ferramenta de apoio para a construção de conteúdos. Com essa ferramenta é possível estender as funcionalidades de um conteúdo de um certo CMS, nesse caso aqui do Joomla, né? O Drupal tem CCK, o WordPress também tem algumas coisas relacionadas nesse sentido também. Então, o que é que ele vai fazer aqui? A gente tem lá o sistema de artigos de conteúdos do Joomla, que ele basicamente foi feito para ser um artigo, para ser uma notícia, tem aquele formato, e a gente vai estar indo além daquilo lá, a gente vai estar adicionando outros campos, vai estar retirando, dependendo do CCK, você pode retirar campos, você pode adicionar ou não o campo que você quer, e isso facilita muito aqueles usuários que não têm experiência de, por exemplo, de estar editando o HTML, estar mexendo no editor de texto, né? Quantas vezes a gente faz uma coisa bonitinha, deixa os artigos todos bonitinhos no Joomla, e o cliente reclama, diz que deu um bug, porque ele foi mexer no HTML, no editor, e acabou colocando, tirando tag e destruindo o layout. Então, com o CCK, a gente tem como fazer os campos separados e todo o tratamento de layout, por exemplo, você pode estar fazendo com os templates. Então, aqui é um exemplo básico do Cebload. Aqui ele está utilizando realmente a parte de conteúdo mesmo do Cebload, do artigo. No lugar de estar abrindo um artigo normal do Joomla, ele abriu esse tipo de conteúdo que eu criei, que nesse caso aqui se chama imóvel. A gente vai dar uma olhadinha no final aqui da palestra. No caso, eu quis colocar aqui cidade, título, finalidade, tipo, quantidade de quartos, quantidade de banheiro, descrição, foto com lightbox. Então, a gente pode estar adicionando vários tipos de campo aqui, inclusive até mesmo campos condicionais. Se ele escolher uma opção aqui em cima, então apareça um novo campo aqui embaixo, você pode brincar isso sem mexer no código. Joomla 2.5, o que é que mudou? Né? Então ele está mais parecido com o K2. Para quem já conhece o K2, para quem sabe, geralmente as pessoas começam pelo K2 no CCK por ser o mais popular e provavelmente acho que é o mais antigo em termos de conceito mesmo de CCK. Então, com o passar do tempo, o Joomla foi vendo que era legal os recursos do K2 e foi adicionando. Eu, por mim, o K2 já faria parte do core, mas como eu não decido nada, eles estão decidindo aos poucos. Então, eles adicionaram uma CL bacana, mais semelhante ao K2, as categorias em cascata, né, as várias subcategorias, ele foi adicionado depois a partir de 1.6, e os campos separados, né, uma novidade aí, o pessoal pode setar lá e colocar uns campos separados, inclusive até de imagem mesmo, você pode estar utilizando a imagem na intro, a imagem nos detalhes, sem utilizar CCK. Então, foram algumas coisas assim, umas sacadas do Joomla, que começou a fazer, vendo que o pessoal estava buscando intensamente o uso de CCKs. Então, o Joomla está tentando se adaptar aí ao mercado. Mas o K2 ainda tem muito mais, né? Ele tem campos adicionais, upload de imagens com várias thumbs, sistema de comentário integrado, de tags, perfil de usuário, administração do front-end diferenciada, uma flexibilidade maior com template dos sistemas feitos pelo K2. Então, assim, ainda não resolve o problema. K2 é, sim, bem-vindo e é muito bacana em vários casos usar. Os objetivos do CCK podem ir mais além, né? O K2 ele é ótimo gestor de conteúdo, que é realmente a essência do CCK. Mas o Cebload ele mudou. Ele quis ir mais além do que apenas gerir o conteúdo. Então, ele pensou e criou 2 objetivos muito bacanas. Então, ele quis reduzir o tempo de desenvolvimento de sites e aplicações web avançadas. Então, veja aqui que ele não limita apenas a sites, mesmo aquelas que são muito avançadas.
Então, ele está querendo ir mais além do que apenas gerir os conteúdos. Um segundo objetivo, que é parecido com o primeiro, ajudar os desenvolvedores a criar sistemas avançados, como blog, wiki, comentários, imóveis, oferecer flexibilidade ao usuário e uma aplicação totalmente personalizável e escalonável com o Cblod. Então, com o Cblod você pode personalizar tudo. Você pode personalizar, por exemplo, um formulário no seu back-end, lá no seu administrador do Joomla, mas você pode personalizar o próprio formulário do front-end também. Então, você pode personalizar a intro de um conteúdo, a parte introdutória, você pode personalizar também o conteúdo inteiro. Você pode personalizar uma lista de busca, você pode personalizar o item o item que está na lista da busca. Então, ele é totalmente personalizável e escalonável. Então, quer dizer que o Cblod é melhor que o K2? Depende. Vai depender, tudo vai depender do seu projeto, vai depender do seu cliente, vai depender do seu, da sua capacidade, da sua equipe. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Né? Muita gente pergunta para mim, e para outras pessoas, você vai lá no Facebook, nas comunidades, e todo mundo, mas qual é o melhor? O K2 é melhor, tem gente que usa K2 há anos e está lá ganhando dinheiro, está fazendo sucesso, os sites estão funcionando direitinho, e está feliz da vida e está funcionando. Então, ele vai dizer que para ele o K2 é melhor. Mas um sistema aqui um exemplo bem simples para diferenciar. Tags e comentários. Na perspectiva do K2, ele pode ser melhor por já ter sistemas prontos. O K2, ele já vem de fábrica, já vem com comentários e sistema de tags. Mas o Cblod, por sua vez, ele pode ser melhor por dar a liberdade de criar um personalizado. Então, você pode criar um sistema de tags no Cblod. Não apenas o conteúdo, mas até o sistema de tags que está ligado ao conteúdo. Você pode criar um sistema de comentários com o Cblod. Aqui é um exemplo do próprio demo lá do K2, né? As tags funcionando, os comentários já funcionando, você instala, configura e já sai rodando, já funciona, não precisa ficar reinventando moda. Mas aqui está um outro exemplo, que eu peguei no fórum, aqui está o link, eu posso passar para vocês depois melhor, de um post lá. Esse aqui foi o Caju, um aluno nosso do JCurso, trabalhou na JetWorks comigo também, e ele estava criando aqui uns testes e no Joomla 2.5, um Cblod 2.3.6, ele fez um sisteminha aqui de tags. Então, quando ele clica lá em rodízios, aqui você vê acho que não deve dar para enxergar aí, mas aqui ele está montando aqui uma busca que você criou dentro do Cblod. E aqui está um passo a passo que um usuário lá do fórum colocou para estar ajudando quem quer desenvolver um sistema parecido com esse. É claro que se já tem pronto, não precisa usar. Mas às vezes você tem uma ideia fabulosa e quer partir disso. Você acha que, eu acho que começando com tags eu vou adicionando as coisas e chego onde eu quero. Então é por aí. Comentários também. Aqui a gente tem um vídeo também que mostra como fazer esse comentário em Cblod, sistema de comentário. Aqui em cima estaria o artigo. Aqui ele tem um módulo do tipo lista, tá? E aqui tem um outro módulo do tipo formulário. Então, dá para criar um sistema de comentário. Isso aqui ele poderia estar virando um checklist, ele poderia estar virando um sistema de tickets, ele poderia estar servindo para ter mais envolvimento das pessoas em determinado conteúdo. Então, a gente pode adaptar um sistema de comentários para várias coisas. Por exemplo, pode fazer um sistema de sorteio e as pessoas responderem uma determinada pergunta. Então, aqui são exemplos que podem ser reutilizáveis. Mas, novamente, qual é o melhor CCK? Né? Aqui a gente não vai dizer qual é o melhor, a gente vai focar em agilidade em desenvolvimento. Né? O K2, ele é um dos CCKs mais utilizados, mais antigos. E ele tem provedores de template Joomla que usa ele. Aqui tem uma listinha aqui que eu peguei no próprio K2, pode até ter aumentado ou diminuído, mas você tem aqui os principais provedores de templates prontos com o K2. Como é legal? Você pega um template, se você for fazer com Cblod, por exemplo, você vai ter que personalizar de acordo com a identidade visual do template a sua aplicação. Se você usa K2, ele já vai estar pronto. Ele já vai estar com a identidade visual do template que você comprou. Então, nesse caso, se o K2 lhe atende bem,
talvez não precise para o seu blog. Ele vai ser o melhor para você. Aqui tem algumas amostras aqui, que eu peguei aleatoriamente, tá? De um Lart, né? Que ele já está usando o framework T3, que eu vou falar um pouquinho rapidamente, mas a John Lart, aqui está com T3 e K2. E aqui ele está no Gavik, utilizando o Govern, se eu não me engano, que é o outro framework também. Aqui, além do K2, ele tem uma extensão do K2, K2 Store. É um e-commerce com K2. Então, você está ganhando toda a personalização pronta do seu sistema. Então, você quer montar, você gosta do K2, você mexe com K2, você quer fazer um e-commerce, você quer um template pronto, compra aqui, já está prontinho, é só você alterar. Então, essa seria uma boa otimizada no seu desenvolvimento. O K2 ele tem mais de 400 extensões, se você fizer essa busquinha lá no próprio site de extensões do Joomla. Ele tem mais de 140 extensões, 146, se eu não me engano, naquela categoria específica de extensões para K2. Então, são muitas extensões. Com isso, você pode estar ganhando também muita facilidade, muita agilidade no seu projeto. Aqui está um exemplo do blog do Daniel Correia. Ele mesmo personalizou a saída do blog do K2. O site dele é todo feito em K2. O portfólio dele foi feito em K2 também. Então, ele mesmo foi lá e utilizou o template override e fez as alterações. Então, ele tem sistema de tags, ele tem vários benefícios que o K2 provê de forma muito simples. Aqui, lá da demo também no K2, são exemplos de módulos que você pode estar utilizando. Então, aqui eu coloquei, o K2 ele é muito legal para blog, portfólio, catálogo, sistema de notícias, né? A gente vê portais de notícias muito bacana também com o K2. E ele tem esses módulos aqui, por exemplo, um blog tipo WordPress. Você quer colocar um blog tipo WordPress? Aqui tem um módulo já bacana no K2. Ele tem um blog de autores também, listando os autores dos blogs. Seixo, ele tem um sistema de tags também. Então, algumas pessoas me perguntam, eu queria fazer um blog no Joomla. A maioria das vezes, eu desenvolvo, se for só um blog, eu desenvolvo no WordPress. Não tem problema com isso. Ele foi feito para isso. Mas, se você já tem um projetinho lá em Joomla e quer adicionar um blog lá dentro, beleza. Usa o K2, usa o Zoom também. Esse aqui é o blog lá do JCurso. Então, eu utilizei o Zoom lá. Tinha que fazer muito rápido, tinha que colocar logo o meu site no ar. Tinha que começar a colocar os cursos no ar e eu coloquei lá o Zoom. Fiz pequenas personalizações, praticamente é essa aqui mesmo. E aqui eu já tenho os últimos posts, tem um sistema de tags, eu tenho um mini currículo embaixo lá do meu post do blog, eu tenho os tags embaixo do post do blog, eu consegui colocar um plugin muito legal, gratuito, do Facebook, então eu tirei o sistema de comentários que ele vem também e coloquei aquele sisteminha do Facebook, então a galera comenta, já cai lá no Facebook. Então, para mim, foi um ganho de tempo muito grande. Eu preferi fazer isso do que até, assim, existem sistemas próprios para blog também, vocês podem estar utilizando. Mas eu gosto de trabalhar com CCK, porque se um dia eu quiser colocar qualquer campo aqui a mais, eu coloco. Então, aqui ele tem um campo só para vídeo. Eu posso colocar só o código do vídeo do YouTube, ele já abre. Então, o CCK ele acaba ganhando agilidade também na atualização dos conteúdos, não só no desenvolvimento. Uma outra coisa interessante são os sistemas prontos do Zoom, né? Então, a gente já tem, gratuitamente, a gente tem um tipo de conteúdo parecido com o artigo do Joomla, que você pode adicionar outros campos, e a gente tem o blog. Então, no caso, eu não gastei nenhum real para colocar aquele blog lá no JCurso, porque eu utilizei já o sistema que vem nele e coloquei só os campos que eu queria, mas basicamente é do jeito dele mesmo. Mas você tem produto de catálogos, catálogo de produtos, você tem receitas, você tem de filmes, diretório de empresas, sistema de download, documentação, páginas, né? Esse páginas aqui também já vem gratuito, esses dois. Então, você tem outras, muito baratinho, eu não estou recordando agora o preço, mas é coisa de $100, 100 euros, alguma coisa assim. Você pega o pacotinho com várias aplicações prontas, e o bacana é que você pode atualizar, você não vai precisar contratar um desenvolvedor, nem se matar para estar colocando um campo a mais no teu sistema. Você vai lá e facilmente você adiciona o teu sistema. Você vai lá e facilmente você faz um template override e muda o layout do sistema. E isso é legal também.
Aqui está um exemplo que até o Bruno Ávila mostrou na apresentação dele também, ficou muito legal, né, naquele estilo do Windows. Mas aqui, ó, que legal, todos os templates da IODEM, ele tem, para cada aplicação do Zoom, ele tem uma personalização também. Então, você pode estar aproveitando todos os templates da IODEM com todas as personalizações já prontas para todas as aplicações dele. Aqui eu vou falar agora um pouquinho de CBOD. Eu falei um pouquinho lá em 2010, no Joomla Day Brasília, e aqui eu vou continuar um pouquinho. Naquela época lá era o JCBOD, CCK o nome. Agora é só CBOD, era o nome da empresa, é uma empresa francesa, e eles tiveram bastante dificuldade com o nome, ninguém sabia falar, então eles acabaram tirando J, tirando CCK e deixou só CBOD. Né? Então, naquela época, em 2010, a versão era 1.8, e eles resolveram recriar todo do zero. Eles gostaram da ideia, mas sentiram algumas limitações e resolveram refazer, tiveram ideias melhores e com calma foi fazendo devagarzinho, sem pressa. E o que é que mudou no CBOD 2? Aqui é um protótipo aqui quando você clicava para adicionar um novo campo. Todo mundo se assustava, era parecido um pouco com isso. Não sei, acho que não vai dar para ver muito aí, mas aqui tem um monte de link aqui de tipos de campo, realmente eles têm muito, mas você realmente se assustava quando você clicava em novo. Ficava uma coisa meio grotesca, né? E não coube num print, eu tive que fazer 2 aqui. Olha o tanto de campo aqui, ó. Então é uma coisa assim que realmente assustava o pessoal e às vezes muita gente desistia. No CBOD 2, ficou assim. E olha que aqui ele tem uma opção que não tinha no 1, que é onde você vai guardar o campo. Então, eles realmente se preocuparam mais com essa parte de usabilidade. Infelizmente, não tem como ser muito fácil, porque ele é complexo, porque ele é integrado com o Joomla, então ele tem muitas opções. Até hoje eu trabalho com ele quase todo dia, mas todo dia eu descubro coisa nova, muita coisa a galera me pergunta, eu não sei, mas eu dou mais ou menos o caminho, como chegar, porque eu acho que só o desenvolvedor sabe que conhece ele tudo mesmo. Aqui era um tipo de conteúdo. O que é um tipo de conteúdo? Você foi lá, no 1.x, você criava lá os campinhos, os campos extras que você quer no artigo, por exemplo, no conteúdo, e depois você vai criar, por exemplo, o tipo de conteúdo imóveis. Lá a gente criou as categorias, os tipos, quantidade de quartos, quantidade de banheiros. E aqui a gente está adicionando, criou um tipo de conteúdo, por exemplo, imóveis, e está adicionando aqui todos os campos. Pode ser no formulário do admin, no formulário do front-end, ou no conteúdo, ou por e-mail também. A gente tem um tipo de campo chamado e-mail, que você pode mandar por e-mail também. E aqui é no 2.x. Como ele ficou, esse tipo de conteúdo. Aqui você brinca, passa horas brincando aqui. Ele foi feito todo com jQuery. Você aperta na setinha, ele pula para cá, você arrasta ele. Aqui, cada linha azul escura aqui, ela é uma posição no template. Vou estar falando mais com detalhe agora, mais na frente. Mas você tem, ainda aparece um pouquinho o painelzinho lá do avião, tem vários botãozinhos aqui que vai mudando essa parte aqui. Mas eles tentaram outros botões aqui também que vai mudando, mas eles tentaram ficar mais amigável. Foi uma tentativa louvável a se comparar com a versão antiga. Mas funciona dessa forma. Aqui é o teu tipo de conteúdo, é o teu sisteminha, podemos dizer assim, e aqui estão os campos que você criou. Você pode filtrar para encontrar eles de forma mais fácil e você vai jogando para cá. Então aqui nesse caso a gente está no formulário admin. Se eu clicar aqui no formulário do site, eu vou estar jogando os campos que eu quero que apareça lá no cadastro do front-end do Joomla. Se eu clicar aqui na intro, eu vou estar jogando aqui os campos que eu quero que apareça na chamadinha do artigo, do read more, né, naquela introduçãozinha. E se eu clicar lá em conteúdo, eu vou estar jogando os campos que eu quero que apareça no conteúdo após clicar, né, nos detalhes do conteúdo. E existe aquela opção que eu mostrei lá, né, do CBOD 2.x, ele tem os tipos de armazenagem. Ele tem, você pode escolher formato, você pode escolher a tabela e
e você pode escolher o campo que você quer, do campo da tabela que você quer que salve. Então, ele tem 4 propriedades aqui, não tem como explicar em detalhe, porque realmente são vários detalhes que você pode estar fazendo na sua aplicação, mas eu vou tentar passar por alto aqui. Você tem um tipo de campo, ele é exclusivo ou geral. Por exemplo, o sistema de tags você vai querer usar em outros sistemas, em vários outros tipos de conteúdo, por exemplo. Então, você cadastra ele como geral. Então, você pode criar ele por fora do tipo de conteúdo, ele vai funcionar nos outros tipos de conteúdo. Já o de imóveis, eu quero que quantidade de quartos ele seja exclusivo do tipo de conteúdo imóveis, ou seja, do sistema imóveis. Então, eu coloco ele como exclusivo. Formato. O formato, ele pode salvar o padrão, o que você escreveu lá, ele salva na tabelinha. Ele pode salvar do tipo custom, que é a forma antiga do CBOD, que o CBOD 1.x, ele não trabalhava com essa escolha de onde salvar. Então, como ele é todo integrado com o próprio Joomla, então ele pegava o único campo da tabela com content, né, que é onde é criado o artigo do Joomla, e colocava todas as informações lá. Então, ele tem um scriptzinho e salvava tudo no mesmo campo. E JSON também você pode estar utilizando como formato. Conteúdo. Ele pode ser livre, ele pode ser um artigo, pode ser um usuário, uma categoria. O que é isso? Você pode criar um tipo de conteúdo do tipo artigo, mas você não precisa se limitar a ele. Você pode estar mexendo nos usuários do Joomla, você pode colocar o que quiser lá nos usuários do Joomla, inclusive alterar o layout, colocar campos, pode colocar um avatar, pode colocar um captcha, você pode colocar várias coisas lá no perfil do usuário, por exemplo. E assim também a categoria. A categoria no Joomla você tem um título, tem a descrição, mas às vezes você quer colocar outras informações lá na listagem de categoria. Então você pode estar também criando tipos de conteúdo com categoria, do tipo categoria. E você pode mapear para campos existente e novo. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Você criou um campo do tipo data e você quer que o seu artigo, no lugar de ter aquele título do artigo, você quer que quando o cara escolha a data, ele assuma o artigo do Joomla. Você pode fazer isso. É só você colocar que você quer salvar no campo title. Pronto. Ele vai salvar no campo title e vai sobrepor o title normal do artigo do Joomla. E o novo seria, por exemplo, a quantidade de quartos do sistema de imóveis. Então, você pode salvar ele de várias formas. Você pode salvar ele criando um novo campo da tabela do core mesmo, com content, mas você pode estar, se você não quer mexer no core, você pode estar criando, ele cria automático, é só você querer, que ele vai criar uma outra tabelinha e vai fazer um relacionamento com cada artigo do Joomla, ele vai ter uma outra tabelinha lá com os campos personalizados. Eu prefiro usar dessa forma, fica muito legal. E como a gente está falando aqui também de framework de templates, o CBOD ele tem um próprio framework de templates. Então eu fiz um projeto que... o que é que eu fiz no projeto? Eu peguei e fiz um template do zero, mas fiz coisa bem básica. Eu fiz um topo, fiz um rodapé, e lá no meio eu utilizei o próprio template, o próprio framework de template do CBOD. Então ele tem esse template próprio, ele tem uma estrutura semelhante ao template Joomla, você instala no gerenciador de extensões do Joomla e ele vai aparecer na pastinha dos templates do Joomla. Então ele aproveita tudo que tem no Joomla. Ele usa personalização com templates overrides. Quem já personaliza templates do Joomla já conhece essa técnica, ele pode ser usado também para o CBOD. Ele tem vários tipos de templates genéricos com saídas diferentes, por exemplo, do tipo blog, do tipo lista, né? Ele mais tabelado também, ele tem vários tipos aqui. E o CB1, que é o default que vem, ele tem 42 posições. Aqui está um exemplo de um framework de template do CBOD. Você pode usar ou não todas essas posições aqui. Então, dá uma economia legal. Se você quiser um projeto simples, você vai jogando. É muito legal. Eu uso ele mais para o formulário. Você organizar para não ficar aquele monte de campo assim, de cima para baixo. Às vezes eu utilizo essas lacunas aqui e vou montando o formulário sem tocar no código. E ele fica bem organizado, bem personalizado. Aqui eu vou passar bem rapidamente, que é algo mais avançado mesmo, para quem se interessar. Cada posição,
lá no tipo de conteúdo, você pode adicionar campos dentro dele. Então, abaixo desse azul, ele tem os campos aqui na posição main body. Ele tem outros campos aqui no bottom content, eu acho, não dá para ler direito aqui. E no template override, você faz dessa forma lá, em templates de uma, SEB1 ou qualquer outro template que você esteja instalado do SEBload, positions, aí você coloca o nome do tipo de conteúdo, nesse caso aqui é client, né, poderia ser imóveis, por exemplo. Aqui você coloca view. Que view você vai trabalhar aqui? Você vai trabalhar um formulário? Você vai trabalhar a intro? Não, aqui ele vai trabalhar o detalhe do conteúdo. Então, você cria uma pastinha chamada content. E dentro da pastinha, você cria um arquivo com o nome da sua posição. Nesse caso aqui é main body. Se você quer deixar ele todo personalizado, é bem simples. Você joga tudo no main body e faz isso aqui que eu fiz aqui. Cria esse arquivo mainbody.php e chama normalmente um arquivo lá PHP, HTML, JavaScript, jQuery, o que você quer colocar, inclusive até os plugins do Joomla também, ele funciona no SEBload. Então aqui é o mesmo exemplo, mais visível. Aqui está as minhas pastinhas, template SEB1, positions, aqui é um tipo de conteúdo chamado anúncio, aqui é a view intro, e aqui está a posição main body e a posição write a. Então é dessa forma que você vai trabalhar com template personalizado no SEBload. Veja que além disso você pode estar trabalhando também a parte de search, né? A parte de os templates de listas e buscas você pode trabalhar da mesma forma também, livremente. Aqui está um exemplo bem simples, uma busca aqui com nome, categoria, cliquei em enviar e apareceu meus itens aqui. É simples, isso aqui você faz muito rápido. Toda aplicação aqui você faz muito rápido. Aqui é um exemplo simples também, mas eu quis utilizar outros recursos. Nesse template específico aqui, o que é que eu fiz? Aqui eu utilizei o framework é o meio do site que eu falei para vocês. Eu utilizei o próprio framework de template do SEBload, coloquei aqui as posições, criei aqui classificados 1, 2, 3, 4 posições lá, e pedi para ele carregar essas posições dentro do framework do SEBload. Depois eu fui lá nos módulos do Joomla e criei aqui o módulo HTML com esse cabeçalho. Depois eu criei um módulo SEBload do tipo busca, coloquei aqui. Depois eu criei um módulo do tipo menu do Joomla e coloquei na mesma posição. Depois eu fui lá e organizei em termos de ordenação. Então aqui ele está dentro do SEBload, está carregando vários módulos do SEBload, do Joomla, como poderia ser outros componentes também, puxando informações de outros componentes. Então, uma coisa que eu sempre sonhei, desde do Joomla.x, do Joomla 1.0, era entregar para o cliente um único painel para ele administrar toda a home do site. Alguns clientes são muito leigos e eles não sabem entrar lá em módulos e entrar no módulo HTML, alterar, e vai no componente, altera e pesquisa quais são os artigos que está como front page e altera, então eles ficam meio perdidos. Aí eu consegui concretizar de forma simples, mas dá para fazer coisa muito mais complexa. Aqui você está vendo, eu fiz 2 slides, carrega as informações dentro do SEBload, aqui o cara está editando o artigo home. Ele foi lá no artigos Joomla, clicou lá no home. Para facilitar ainda mais, eu cadastrei um pluginzinho que você muda no painel lá de entrada, né, do Joomla, eu coloquei um atalho lá. Então tem lá, editar home. O cara entrou, clicou em editar home, ele vem aqui e coloca os slides que ele quer. Título, a imagem e o link. Aqui é esse outro slide aqui. Aqui, para renderizar, eu fui lá no template override, coloquei um pouquinho de jQuery lá, e consegui deixar de forma simples. O cara coloca aqui o título do site, se ele quiser mudar. Ele coloca aqui, vai adicionando novos slides, quantos ele quiser, aqui e aqui. Né? Aqui até quando a bolinha não tiver mais espaço, nesse caso. E aqui eu coloquei em loop. Então ele pode colocar quantos quiser. Ele vai adicionando, vai clicando no mais aqui. E vai adicionando várias imagens com links. E pronto. A home toda ele altera no único lugar. Aqui foi algo mais complexo, né? Eu fiz um e-commerce com PagSeguro, com retorno automático do PagSeguro utilizando o SEBload.
e, claro, não só o Cebode, né? Então, eu utilizei também PHP, eu utilizei jQuery, eu tive que dar uma estudada lá na API do PagSeguro, mas a essência mesmo, né, é o mesmo sisteminha que a gente estava vendo lá anteriormente, é um sistema de classificados. Então o cara se loga, ele se cadastra, ele coloca na cestinha, depois que ele cadastra os anúncios, ele clica comprar, desce para cá, depois clica em fazer pagamento e pronto, vai para o PagSeguro, e quando tiver compensado o pagamento, automaticamente ele publica o artigo. Então primeiro ele cria, só que fica despublicado. Quando compensar o pagamento, automaticamente ele publica e dispara um e-mail que eu fiz com o jQuery para o cliente avisando que foi publicado o item de classificados dele. Então aqui tá no YouTube esse vídeo, eu mostro, eu fiz um anteriormente, mas esse aqui já é a entrega. Eu mostro um videozinho que eu gravei para o cliente mostrando como funciona o sistema. Vocês podem estar dando uma olhada lá na minha conta Leonardo Mir ou JCursos Joomla, tem vários vídeos lá. Frameworks de templates. Vamos andar aqui por conta do tempo. Como é que tá? 5 minutos? O que é isso, né? São um conjunto de objetos usados para resolver algum problema em comum. Então, essa é a essência de um framework. Como é que ele funciona? O princípio dele é a reutilização. Tem coisas que você faz em todo template que você está fazendo lá, que são coisas redundantes. Então, em determinados projetos, você pode estar reutilizando isso. Então, o framework, ele vai atuar onde há funcionalidades em comum a várias aplicações. E ele tem que ter algo razoavelmente grande em comum. Então, os projetos têm que ter algo em comum com aquele framework que você está utilizando. Então, esse é um diferencial. Então, ele não existe um framework de template melhor do que o outro. Vai depender da sua aplicação. Então, não existe nenhum framework, nem um CCK melhor do que o outro, mas existe um framework ideal para um determinado projeto. Existe um CCK ideal para um determinado projeto. Então, é nesse ponto aqui que vocês vão ganhar a agilidade. Não é porque você vai fazer em CCK ou você vai usar um framework que você vai ser mais ágil. Não é assim. Você vai ter que analisar esse projeto. Então, o framework de template Joomla, ele é um conjunto de extensões, né? Geralmente é um template que você instala e vem com alguns plugins juntos. Ele vai ser oferecidas para o desenvolvimento do template para que seja de forma mais ágil ou fácil, né? Vai depender de cada caso. E por que eu devo usar um framework de template, né? Novamente, aí o web design vai dizer que o framework de template Joomla não presta, né? É para amador, né? Porque fazer do zero sempre é melhor. Então, aqui vai alguns cuidados. Ele existe para ajudar, mas antes é preciso ter o domínio da ferramenta. Ele pode te atrapalhar. Já teve casos que eu utilizei, por exemplo, o Gantry pela primeira vez e não obedecia ao grid 960, que ele foi baseado no 960.js. E eu tive uma certa dificuldade. Eu tive uma barreira no meio do projeto e eu tive que fazer gambiarras em CSS para dar uma desestruturada dos 960. Eu quis aumentar para 980 e acabou dificultando. Então, a agilidade foi zero. Mas se você utilizar o 960 para desenhar seus layouts, você vai ganhar muita produtividade com ele. Porque ele em essência, ele é o 960.js. Só que ele já está com outras coisas do Joomla dentro, tudo pronto, é só instalar. Ele não substitui o trabalho artístico. Então, as pessoas que sabem, que reconhecem, que não tem nenhum dom para escolher uma cor, para fazer qualquer coisa, por favor, pessoal, contratem um design. Quem não deve ou não queira usar, né, web designers que já sabem criar templates, estão satisfeitos e gostam de meter a mão no código e acha que é a melhor opção, beleza. O web design que tem prazos curtos e não conhece algum framework, eu não aconselho você, o cara quer o site para amanhã, você vai baixar um framework e vai ficar brincando com ele sem ter tempo para brincar. Pessoas que reconhecem que não tem noção alguma de design, foi o que eu te falei. Se você não tem noção, você vai ter que mexer um pouquinho no CSS, você vai ter que dar uma modificada numa cor, no alinhamento. Então, você tem que, pelo menos, ter essa noção. E é legal para quem quer conhecer ferramentas novas, como eu falei, né? A minha ideia aqui com essa palestra é incentivar vocês a conhecer. Se vocês vão usar ou não, vai depender do conhecimento e do projeto, do cliente que vocês vão ter.
O web design que ainda não sabe criar templates Joomla, eu aconselho a aprender bem HTML, bem CSS, ter uma noção de PHP, tentar fazer um template primeiro do zero, conhecer a estrutura de um template Joomla e depois brincar com os frameworks e template. E pessoas que possuem alguma noção de design e queiram criar seus próprios templates. Tem muita gente aí que tem uma empresinha, tem algumas noções de design, às vezes é a agência que o cara mexe com Corel e tal, não saca muito internet, e quer fazer seu próprio site, então vai dar uma ajudada legal. Aqui eu vou falar rapidamente 12 vantagens para utilizar um framework de template. Após a curva de aprendizagem, certamente você vai ter um ganho em produtividade. Existem diversos recursos adicionais que podem agregar qualidade e agilidade no projeto. Por exemplo, o Vertex, ele tem muitos adicionais, tem até a tipografia do site está pronto, né? Ele tem vários plugins, então isso pode agregar uma agilidade no teu projeto. Apesar do framework geralmente deixar um site mais pesado, né, por ter mais recursos, muitos se preocupam com o desempenho de códigos. É o caso do Warp, né, da Udemy. Ele é muito otimizado, ele é muito levinho. Ele é bem simplista mesmo, que foi o que eu utilizei no projeto de Cebode lá do nosso curso. Então, sem surpresas desagradáveis, compatibilidade de browsers, assim como bibliotecas e frameworks de HTML e CSS, os frameworks de Joomla também já vêm tudo prontinho, já compatível, ou deveria estar compatível com alguns browsers, né? Testem antes. Muitos já possuem versão mobile, então é muito legal isso também. Você já tem uma estrutura já formatada lá para você acessar pelo seu tablet, celular. Facilidades em colocar módulos em diversos locais diferentes. Então, dependendo do projeto, você pode ter um projeto de um portal que a pessoa vai querer estar sempre adicionando, sempre mudando a home, sempre mudando algumas páginas internas, subsites. Então, nesse caso, você vai ganhar um tempinho ali em estar só adicionando e automaticamente vai adicionar lá o teu módulo. Economize códigos em HTML e ganha agilidade. Nesse caso aqui, foi muito bom para mim. Às vezes um cliente não tem muito recurso, quer um site simples e tal. Eu instalo o framework, já está a grade dele lá, eu coloco o conteúdo, depois em algumas horinhas eu adiciono o CSS e está pronto. Então não preciso nem, às vezes não preciso nem adicionar o código HTML, mas novamente é importante vocês conhecerem o HTML, inclusive para estar depurando, utilizando o Firebug, algum sistema para ver como você colocar o estilo. Soluções para projetos diversos. Aprenda os pontos fortes e fracos de cada framework e utilize de forma otimizada em cada projeto. Isso aqui vai uma dica. A grande maioria é free e você pode alterar como quiser e criar templates personalizados com a sua própria assinatura. Alguns frameworks já vêm até com essa opção para no próprio back-end você dizer que não quer estar colocando lá os créditos do framework e coloca o seu. E pronto. Aqui estão alguns exemplos de frameworks. Esses aqui são todos gratuitos, apenas esse último aqui, se eu não me engano, é pago. O Gentry foi um dos primeiros que eu utilizei, inclusive com o Nadir lá para a agência Bully. A gente fez um projetinho com ele, foi muito legal. O T3 é da Joomla. Uma das vontades de trabalhar com o T3 foi porque eu sou fã da Joomla, eu gosto dos traços deles, bem simplistas. E como ela é uma grande empresa, uma das mais antigas e consolidadas, eu achei interessante, eu tenho essa preocupação da evolução de um framework. Se você vai utilizar um framework, você quer aparecer qualquer coisa aí, qualquer coisa no mercado, eu quero que ele se atualize e pronto, eu quero que ele se atualize. Eu não quero ficar procurando solução, instalando plugin, eu quero que ele me dê uma opção legal já pronta para mim. E tem um app também da Udemy que eu falei para vocês, eu vou mostrar bem rapidamente aqui um exemplo. O Vertex que eu falei também, que tem muita coisinha pronta, eu não conhecia e mais ou menos um mês atrás mostraram lá no Facebook e eu achei muito interessante. Testei, instalei e está bem legal. E aqui um case muito rápido, pessoal. Joomla 2.5, Cebode 2.3.6, o Framework Warp, foi uma criação de sistema de imobiliária com cadastro personalizado de imóveis, então ele tem um tipo de conteúdo imóveis e ele tem um tipo de conteúdo cidades, com módulo de busca e lista de últimos imóveis, um módulo de lista de últimos imóveis, tudo isso feito em apenas 3 horas. Aqui está o exemplo,
Claro que eu não fiz um layout aqui é um curso de desenvolvimento ágil com CBOD, da J Cursos, então eu não quis entrar muito nessa parte de design, mas ele está todo funcional, tá? Aqui é um exemplo de busca avançada. Com alguns CCKs vocês vão ter muita dificuldade de fazer uma busca como essa, é um ponto muito positivo do CBOD. Então aqui você vai filtrar todos aqueles campos que a gente criou, né? A categoria, que no caso eu preferi colocar o nome aqui no front-end como finalidade, que fica mais legal, né? Que é justamente venda ou aluguel. É o tipo, né? Se ele é uma casa, se ele é um apartamento, cidade, aqui ele vai carregar no relacionamento feito com outro tipo de conteúdo lá, cidades, que eu criei. Aqui, rua ou bairro, que eu coloquei o próprio título, a pessoa vai lá cadastrar, você vai colocar que nome para casa? Um nome bonitinho? Não, você vai colocar algo específico. Então, geralmente as imobiliárias colocam o nome da rua, número e bairro, por exemplo. Então, você pode estar filtrando num tipo de campo normal aqui de texto. Quantidade de quartos, quantidade de banheiros, né? Eu já me mudei, em 5 anos me mudei umas 5 vezes, então eu sei o que você está procurando uma determinada quantidade de quartos e banheiros, então um filtro desse eu sei que vale muito a pena para um cliente. Então aqui é um detalhe, você clicou lá, entrou aqui, ele abre com Lightbox, tá? Aqui eu ainda adicionei um pouquinho de CSS para deixar as informações mais personalizadas. Aqui eu fiz uma pequena otimização, eu tirei o título do Joomla, do artigo do Joomla, coloquei um H1, aqui ele imprime imóvel em e a variável cidade-estado. Então vai ficar bem legal aqui para otimizar, imóvel em Juazeiro, Bahia, que é como você provavelmente vai procurar um imóvel nessa cidade. Então eu coloquei ele como H1. Aí H2 eu coloquei aqui o nome do imóvel, que seria o endereço, e aqui mais os outros campos. E para finalizar aqui, essa é a parte administrativa. Como eu mostrei no início da minha palestra, aqui são os campos do artigo Joomla, para você criar um item, e esse aqui é o outro tipo de conteúdo que eu criei, muito fácil. Eu venho aqui, seleciono o estado, seleciono o nome e automaticamente ele cria já o título desse artigo como nome, tracinho, estado. Pronto, eu não preciso escrever isso, ele já cria para mim. E aqui é o painel do Framework Wrap. Tá? Eu tinha que mostrar alguma coisa aqui. É esse painel aqui, você vai lá em gerenciar templates, escolhe o template, clica nele, e aqui você pode adicionar, por exemplo, Twitter, Google+, você pode otimizar o carregamento de JavaScript, de CSS, você pode fazer profiles diferentes para links diferentes do seu site. Esse aqui é o Wrap. E aqui está o curso. Se vocês quiserem ver essa demo, eu não tenho tempo aqui para mostrar, é só vocês entrarem. Vocês podem entrar direto lá no jcurso.com.br e lá dentro dos dados do curso você vai ver lá o link, ou você pode estar entrando direto aqui, /demos, /cbod 2, cbod. E aqui está o meu site também para quem quiser visitar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Estou disponível para perguntas. Pessoal, quiser fazer pergunta para o Léo, a gente está com um tempinho meio apertado aí, tem mais uma última apresentação, ele vai estar aí depois, no final do evento aí, a gente vai estar aí até a van chegar, o pessoal que vai ficar aí, vai na churrascaria, a gente vai ter tempo aí para estar conversando. Léo, queria agradecer a sua presença aí, parabéns, achei muito legal as suas apresentações, o cara mandou muito bem, é um brinde aí do evento. Obrigadão, viu? Valeu.